Então, agora nós estamos na aula 2, né, que nós vamos falar especificamente da epistemologia. Pessoal, peço que vocês assistam essa aula, façam as suas anotações, né? A gente tem uma aula uma vez por semana, é um tempo muito curto para a gente fazer a aula, aplicar as atividades, então isso é uma forma de você também, né, conservar aí um conhecimento, uma aula gravada para que você possa retornar a ela quantas vezes necessário for, ok? Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre, né, um campo que é considerado fascinante, né, dentro da filosofia, que é a chamada epistemologia, né, que também é conhecida, né, como a teoria do conhecimento. Então é um ramo filosófico, né, que se dedica a investigar algumas das questões mais intrigantes, né, e fundamentais sobre o que significa saber. Então, uma das perguntas, né, consideradas centrais aí da epistemologia é: o que podemos realmente saber, né? Essa questão, pessoal, ela vai nos levar a refletir sobre os limites do nosso conhecimento, tá? Existem coisas que estão completamente fora do nosso alcance, né? Ou acredito que eventualmente poderemos compreender tudo. Fica aí a dica, a pergunta, tá? Outra questão importante é: de onde vem o nosso conhecimento? Isso envolve, pessoal, explorar fontes do nosso conhecimento, né? Sejam elas experiências sensoriais, raciocínio lógico, intuitivo ou outra forma de adquirir informações, tá? Então, é uma investigação, praticamente, sobre como formamos as nossas crenças, né, e entendimento do nosso mundo. Então, finalmente, né, um dos desafios mais intrigantes da epistemologia é determinar como sabemos que aquilo que conhecemos é de fato verdadeiro. Tá? Isso nos leva a considerar os critérios que usamos para julgar a veracidade das nossas crenças. Ok? Então, assim, como podemos ter certeza de que o acreditamos é de fato correto, né? Que tipo de evidências ou justificativa é necessária para validar o nosso conhecimento? Então, agora, pessoal, eu posso dizer que a epistemologia nos ajuda a explorar, entender como adquirimos conhecimento, quais são os limites desse conhecimento, né? Como podemos ter confiança naquilo que entendemos ser uma verdade. Então, essas questões elas são fundamentais não apenas para a filosofia, mas para todos os aspectos da nossa vida, pois então nos ajuda a navegar pelo mundo de maneira mais informada e também mais crítica, ok? Espero que esteja tudo bem até aqui. Se você não conseguiu compreender, eu peço que você volte um pouquinho o vídeo para que você ouça novamente, ok? Então, agora eu posso dizer que a epistemologia é um ramo da filosofia, isso a gente já sabe, que ela estuda a natureza, pessoal. Lembra que eu falei? Está relacionada às origens, né, aos limites do conhecimento. Então, em outras palavras, ela vai se preocupar com o que significa saber algo, tá? Uma das perguntas mais intrigantes, pessoal, da epistemologia, que a gente busca responder, que ela busca responder é: o que é possível conhecer? Isso nos leva a pensar sobre os limites do nosso conhecimento. Por exemplo, podemos conhecer fatos concretos sobre o mundo ao nosso redor? Como, por exemplo, o céu é azul, a água ferve a 100 graus Celsius. Esses são conhecimentos baseados em observações e também em experimentos. Compreende? Então, nós podemos conhecer conceitos abstratos, né? Como teoremas matemáticos, as leis científicas, por exemplo. Né? Sabemos que a soma dos ângulos, né, de um triângulo é de 180 graus, ou que a gravidade faz com que os objetos caiam. Esse tipo de conhecimento que eu estou falando, ele vem do raciocínio lógico e também da ciência. Né? Mas a epistemologia, ela também se preocupa com o conhecimento sobre o que sentimos e também as nossas experiências pessoais, né? Saber como se sente quando está feliz ou triste, né? Mesmo que seja difícil explicar esses sentimentos em palavras, compreende? Então, esse tipo de conhecimento, ele é mais subjetivo e pessoal.
Então, portanto, as questões, o que é possível conhecer, é muito abrangente, né? Tanto no aspecto físico, quanto no aspecto concreto do mundo, quanto os conhecimentos abstratos e as experiências pessoais. E ela nos ajuda a entender a profundidade, né, os limites da nossa capacidade de compreender a realidade em que vivemos, ok? Então, assim, seja esses aspectos físicos, matemáticos, morais, né, também emocionais. Então, de fato, pessoal, nós podemos crer que a epistemologia ela nos desafia a pensar sobre como adquirimos o nosso conhecimento, né? Até onde esse conhecimento ele pode ir e como podemos ter certeza de que nós sabemos que o que é de fato verdadeiro. Então, é uma área fascinante, né? Que ela nos ajuda a navegar melhor pelo mundo, né? Com uma compreensão mais profunda, né? Uma compreensão mais crítica, tá ok? Pessoal, a gente precisa falar agora sobre as duas correntes filosóficas, né, que nós consideramos importantes e que tratam também da origem do conhecimento. Que nós falamos também na aula, né, muito rapidamente, sobre o racionalismo e o empirismo. Tá? Então, cabe esclarecer que o racionalismo ele é uma corrente filosófica, tá, que defende que o conhecimento verdadeiro, né, e confiável, ele é obtido principalmente através da razão e do pensamento lógico, tá? Independente da experiência sensorial, né? Nós já sabemos o que é uma experiência sensorial. Então, algumas características algumas características dessa corrente filosófica, tá? Os racionalistas, eles acreditam que a razão é a principal fonte do conhecimento, né? Então, quer dizer que nós podemos alcançar verdades fundamentais através do pensamento lógico e dedutivo. Tudo bem? Então, pessoal, ele vai tratar do conhecimento inato, né? Muitos racionalistas defendem que a existência das ideias inatas, né? Que são, assim, conceitos, né, de conhecimentos que nascem junto com a gente, que nascem conosco, né? E não depende especificamente da experiência sensorial, tá? Alguns exemplos, por exemplo, matemática e lógica, por exemplo. Entendemos que 2 mais 2 é 4, então, através do raciocínio lógico. Então, nós não precisamos, então, experimentar isso fisicamente, né, para saber o que é verdade de fato. Então, a gente tem os principais filósofos dessa corrente, né, racionalista, que é René Descartes, né, Baruch Spinoza, né, e Leibniz, tá? Então, nós temos também a corrente empirista, né, que é uma outra corrente filosófica também que vai estudar o conhecimento, né, que afirma que toda a definição de conhecimento é adquirida através da experiência sensorial e da observação. Tá ok? De acordo com os empiristas, então, a nossa mente ela é uma tábua rasa, né? Vamos colocar aqui de fato para a gente entender. A nossa mente, então, pessoal, ela é vista uma tábua rasa, né? Ou seja, um quadro em branco, né? No nascimento e se enche de conhecimento através de quê? Através das experiências vividas. Olha que interessante. Né? Essas correntes, elas trazem isso para a gente, tá? E algumas características dessa corrente, né? Por exemplo, ela fala da experiência sensorial, tá? Então, os empiristas, eles acreditam, né, que todo o conhecimento, ele advém das nossas experiências sensoriais, como ver, ouvir, tocar, cheirar, saborear, né? São os 5 sentidos. Então, ao contrário dos racionalistas, né, os empiristas defendem que não há conhecimento inato. Tudo que sabemos é o resultado de nossas interações com o mundo, tá? Isso é muito interessante, né? Acho que cabe aí vocês pesquisarem um pouco mais sobre isso, né? Por exemplo, nós temos as experiências diretas, né? Aprendemos, por exemplo, que o fogo é quente ao tocá-lo, né? E também sentir dor. Então, esse tipo de conhecimento ele vai ser adquirido diretamente, né, através da experiência sensorial, tá? Os principais filósofos do empirismo é o John Locke, né, o George Berkeley e o David Hume, ok?
Então, pessoal, nós falamos agora de correntes filosóficas, né, que vai versar aí sobre o conhecimento. Então, o racionalismo ele faz parte de correntes filosóficas que enfatizam, né, no caso, o poder da mente, né, da razão humana. E é frequentemente associado ao pensamento cartesiano, tá? A tradição filosófica continental. Já os empiristas, pessoal, né, o empirismo ele pertence a correntes filosóficas que vão ali enfatizar, no caso, a importância da experiência e da evidência sensorial. Então está mais associado aí à tradição filosófica britânica, tá ok? Então agora nós podemos aqui concluir, né, essa temática racionalismo e empirismo, que são duas correntes que vão oferecer uma perspectiva, né, diferente sobre a origem do conhecimento, tá? O racionalismo ele vai enfatizar a razão e o pensamento lógico, né, enquanto o empirismo ele vai ali valorizar as experiências sensoriais e também a observação, tá ok? Então ambas as abordagens elas contribuíram aí, né, significativamente para o desenvolvimento, né, do conhecimento humano, né, e elas continuam, na verdade, a nos influenciar, né? Esse pensamento filosófico ele contribui para também o conhecimento científico, ok? Então agora a gente vai voltar aqui, pessoal, para a gente falar sobre, né, de onde vem o conhecimento, né? Como nós adquirimos o conhecimento. Vamos voltar a fazer uma recapitulação de tudo que foi estudado até aqui. Né? Nós vamos falar sobre as fontes do conhecimento, né? Então, nós podemos dizer que essa é uma pergunta que ela nos leva a investigar as fontes de onde vem o conhecimento, tá? Então, existem, assim, diferentes teorias que tentam explicar a origem do conhecimento, como nós vimos até agora. Então, eu vou apresentar aqui as principais para vocês aqui fazer recapitular, tá, pessoal? Recapitular, a gente precisa assistir esse vídeo. O empirismo defende que o conhecimento vem da experiência sensorial, tá ok? E também da observação. Então, isso significa que aprender através dos nossos sentidos. Por exemplo, né? Nós citamos o fogo ali como exemplo, então nós sabemos que o fogo é quente porque nós tocamos, nós sentimos dor, né? Então é um tipo de conhecimento que ele é adquirido diretamente através da experiência sensorial. Tudo bem até aqui, pessoal? Se não tiver, volta o vídeo, assista de novo. O racionalismo ele acredita que o conhecimento ele só pode ser adquirido através da razão e também do pensamento lógico, tá? E que ele é independente das experiências sensoriais. Tudo bem até aqui? Então vamos citar o exemplo anterior. 2 mais 2 é igual a 4. Nós sabemos disso através do raciocínio lógico, não é isso? Então nós não precisamos então experimentar isso fisicamente, né, para saber que esse conhecimento é uma verdade. Então é usar a nossa capacidade de raciocinar para chegar a uma conclusão. Pessoal, nós trazemos aqui também um exemplo de intuição e respostas inatas, né? Que a gente chegou a falar na aula sobre a questão dos instintos, né? Mas os instintos, na verdade, né, muitas teorias dizem que nós somos seres racionais e que nós não temos aí instintos, né? Mas nós podemos chamar os instintos aí, pessoal, de impulsos, né? Tá ok? Então vamos lá. Então, além das experiências sensoriais e do raciocínio lógico, né, existem outras formas também de conhecimento que alguns teóricos consideram, né, por intuição, respostas inatas, né, como impulsos naturais, nós chamamos de impulsos naturais, tá? Não instintos. Então, assim, por exemplo, nós temos medo natural de certos perigos, né? Como aversão às alturas, né? Ocorrência rápida ao ouvir um ruído alto ou inesperado, né? Tipos de respostas inatas que ajudam a nossa sobrevivência, tá ok? Então, assim, pessoal, a validade do conhecimento intuitivo inato na ciência, né? O conhecimento baseado em intuição, pessoal, e nas respostas inatas, ele é geralmente assim, considerado menos confiável, né, do que o conhecimento empírico e racional. A gente precisa esclarecer isso. Que a ciência ela valoriza o conhecimento, pessoal, que pode ser observado, testado, medido, né, repetidamente. Então, assim, no entanto, né, as intuições e impulsos, elas podem ser pontos de partidas úteis para formular uma hipótese,
né, para explorar novas áreas de investigação, mas elas não são consideradas conhecimentos científicos por si. Eu falei isso na sala de aula, né? Mas pode inspirar pesquisas científicas rigorosas. Elas servem para criar hipóteses, né? Você levanta uma questão, mas você precisa investigar essa questão, testar essa questão. Então, assim, pessoal, o empirismo, né, que nós aprendemos que o fogo queima porque sentimos dor, né, quando tocamos que algo quente. Então, eu citei até o exemplo do dedinho na tomada. Por que você sabe que dá choque, né? Você sabe que dá choque, né, porque você colocou o dedo lá. Então, foi uma experiência. Então, a gente pode comprovar isso, não é verdade? Então, pessoal, resumindo que a epistemologia, então, ela vai nos oferecer diferentes perspectivas sobre como adquirimos esse conhecimento, tá? Enquanto a ciência, ela se baseia principalmente em evidências empíricas, né? Em raciocínio lógico, a intuição e as respostas inatas também desempenham um papel importante na nossa compreensão, né? E também no desenvolvimento de novas ideias. Então, essas teorias, né, elas nos ajudam então a entender melhor os processos pelos quais percebemos e interagimos com o mundo, né, e tudo que está ao nosso redor no nosso dia a dia, ok? Pessoal, a gente vai falar agora sobre os critérios para garantir a verdade do conhecimento, tá? Para garantir que o nosso conhecimento, né, ele seja realmente verdadeiro, que ele seja confiável, nós usamos alguns critérios que são considerados essenciais, que são importantes, que é a questão da justificação, né? Então, o conhecimento ele precisa ser justificado com evidências ou então razões específicas, né? Isso significa que nós devemos, então, ter uma base sólida para as nossas crenças, tá? Então, eu poderia trazer aqui, por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo válido, né? Acreditamos que a Terra é redonda com base em inúmeras evidências, né? Com base em fotos de satélites, observações, né? Astronômicas, né? Experimentos físicos também é considerado. Aí. Então, nós temos uma correspondência com a realidade, né? Então, o conhecimento, pessoal, ele deve, né, corresponder aos fatos e também à realidade. Se algo é verdadeiro, deve refletir como as coisas realmente são, tá? Então, eu não sei se está ficando claro, né? Mas quando nós dizemos, então, que a água ferve a 100 graus Celsius a nível do mar, essa afirmação é verdadeira, né? Por quê? Porque ela corresponde a um fato que é verificável na realidade. Ele pode ser verificado, né? Então, outro fator também é a questão da coerência, pessoal, né? O conhecimento ele deve ser coerente, né? E consistente com outras tendências e conhecimentos que já temos. E isso significa, então, que as nossas informações elas devem ser inseridas de maneira lógica, né? Ou seja, como a que já sabemos. Por exemplo, se nós pensamos, né? Vamos trazer aqui. Se nós pensamos que todos os seres humanos precisam de oxigênio para sobreviver, e sabemos que uma pessoa, por exemplo, que está viva, então é consistentemente acreditar que essa pessoa está respirando oxigênio. Deu para entender até aqui? Então, assim, vamos resumir para a gente tentar internalizar esse conhecimento. Tá? Para garantir a veracidade do nosso conhecimento, então, ele precisa ser justificado, tá? Ou seja, baseado em evidências ou razões apropriadas, obviamente, tá? Então, assim, precisa ser correspondente à realidade. Então, precisa refletir as coisas como elas realmente são, tá? Quando a gente fala de coerência, a gente fala de consistente com outros conhecimentos que nós já possuímos, ou seja, uma continuidade, né? Então, esses critérios, pessoal, eles contribuem, né, nos ajudam a avaliar e validar o que já sabemos, né, garantindo que o nosso conhecimento ele seja sempre confiável e verdadeiro. Tá ok?